Amado, Deus é maravilhoso demais. Na sexta a gente teve uma reunião de líderes e no domingo eu ia almoçar na casa do irmão, eu fui, né? Almoçar na casa do irmão e na sexta à tarde, meu momento que eu tive com o Senhor, estava orando, adorando a Ele, eu orei assim, eu digo, Deus, rapaz, domingo eu vou almoçar fora, passear, se eu fala comigo antes, né? Eu possa preparar a palavra antes, que no domingo eu já esteja relaxado, para eu descansar um pouco. Eu passei um tempo orando ali, depois saí do meu quarto e quando eu estava no quintal lá de casa, o Espírito Santo me disse assim, ó, sai daí, vai lá para o teu quarto, coloca um louvor que eu vou falar contigo. E assim Deus fez, amados. A oração de um justo, ela tem poder. E o Senhor, Ele realiza os desejos do nosso coração. Amém? E aquilo que Deus me disse na sexta tarde, eu quero compartilhar com você aqui. Eu quero que você receba, que venha um recado de Deus para a sua vida, amém? E Deus me disse assim, ó, que nós para irmos e chegarmos aonde Jesus nos chama, nós temos que ter fé e obediência. Para irmos e chegarmos aonde Jesus nos chama, nós temos que ter fé e obediência. Amém? O Espírito Santo me levou até o livro de Mateus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Aqui tem uma história muito conhecida, onde Jesus, ele anda sobre as águas, sobre o mar. Amém? Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. E a palavra do Senhor fala assim, amém ou misericórdia? Acharam aí Mateus 14, verso 22? Oh, glória! E a palavra do Senhor fala assim, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém, amados? Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Sussurra o ouvido de cada irmão que está aqui nessa noite. Nós apresentamos as nossas vidas, o nosso coração, e te pedimos e declaramos que não vamos sair daqui sem escutar a tua voz, Pai. É assim que nós oramos, Senhor, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amados? Quanta presença de Deus nesse lugar. Pode aumentar a expectativa. Você está com expectativa no seu coração? Então aumente a sua expectativa que está no seu coração. E pegue essa expectativa e coloque em Deus.
Não coloque em mim, coloque em Deus. Porque Deus vai realizar, vai suprir todas as suas expectativas que foram colocadas nele. Nessa noite, Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Amém? Então Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco e ir até o outro lado. Enquanto Jesus se despedia ali da multidão que estava lá. Então Jesus ordena, os discípulos de Jesus entram no barco e vazam. E Jesus começa a despedir do povo que está lá, da grande multidão que está lá. E ao despedir das pessoas, um ponto muito importante, Jesus despede das pessoas, e Jesus vai para onde? Ele sobe ao monte para orar. Então aqui Jesus nos ensina a ter um relacionamento com Deus. Jesus direcionou, jogou na vida do povo virtudes, foram lançadas da vida de Jesus para a vida do povo. Mas Jesus precisava se encher de virtudes novamente, de direção para o seu ministério, precisava conversar com seu pai. E Jesus sobe ao monte e vai orar, sozinho. Começa a orar, começa a receber a direção do seu pai, começa a receber virtudes do seu pai, para depois continuar. Então Jesus nos ensina que nós temos que ter um relacionamento com Deus. Não adianta nós fazermos as coisas atropeladas, na correria do nosso dia a dia, vai, corre, trabalha, chega em casa, cuida de menino, e varre, e lava casa, e lava roupa, e atropela, e não ora. Jesus nos ensina que nós temos que ter um relacionamento de intimidade com Deus, porque é no relacionamento de intimidade que virtudes de Deus são jogadas em nossas vidas. É no nosso relacionamento com o nosso Pai que o direcionamento para as nossas vidas é dado. Direcionamento para uma decisão difícil que a gente vai tomar, direcionamento no nosso trabalho, tudo é dado para as nossas vidas através do nosso relacionamento com Deus. Então Jesus vai ao monte, sobe ao monte sozinho, para ninguém atrapalhar, e vai orar com seu pai, para poder depois continuar o seu ministério. E assim tem que ser comigo e com você. Nós temos que ter um relacionamento de intimidade com Deus, orar, pedir sabedoria, discernimento, pedir direção, dizer, Senhor, me diz o que fazer. E depois ir e realizar as coisas. Depois que a direção foi dada, depois que você conversou com seu pai, expôs a situação, se derramou, expôs o seu coração diante dele, recebeu aquilo que vem dele, aí você vai e realiza as coisas da forma correta, da forma que o Senhor quer. Amém? Então não lute na força do seu braço, não realize as coisas na força do seu braço. Ore, peça a Deus a direção, porque a nossa vontade é falha, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então Jesus, depois de subir ao monte, de orar, o que Jesus faz? Agora eu vou ter com os discípulos. Só que os discípulos de Jesus já se encontravam meio distante. O vento dava contrário no barco e foi levando o barco. E Jesus aparece para eles o quê? Andando sobre as águas. E a palavra fala que os discípulos de Jesus não reconheceram Jesus. E achavam que Jesus era o quê? Jesus andando sobre as águas. Acharam que Jesus era um fantasma. Imagina o maior de macho daquele, tudo com medo de fantasma, e começaram a gritar, ai! Jesus, calma. Sou eu. Calma, sou eu, não precisa se apavorar não, não precisa gritar não, que sou eu. Pedro diz, se realmente és tu, Senhor, faz com que eu ande, que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Está no versículo 28. Vamos lá, versículo 28. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse, venha.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Amém, amados? Para Pedro ir até Jesus, Pedro teve fé e obediência. Pedro andou pelas águas, em cima das águas, porque Pedro teve fé e obediência. A fé e a obediência, elas são atreladas, não tem como separar um do outro. O que foi que Pedro fez? Concordou com a palavra que saiu da boca de Jesus. Jesus disse, venha. E Pedro fez o quê? Eu vou. E foi. Então isso é ter fé, é concordar com a palavra de Deus. Pedro obedeceu a palavra de Deus que saiu da boca de Jesus. E com isso Pedro fez o quê? Andou sobre as águas. Amém, amados? Mas a Bíblia também fala que enquanto Pedro andava sobre as águas, o que é que aconteceu? A Bíblia diz que veio um vento. Pedro está aqui, vamos lá, imaginar. Vamos entrar na situação de Pedro. Jesus disse, vem Pedro. Então a palavra de Deus que saiu da boca de Jesus foi o quê? Vem. E Pedro está lá dentro do barco, desce, e começa a andar sobre a palavra que Jesus deu. Então quando Jesus chama para nós irmos até Ele, nós temos que ter fé na palavra dEle e obediência à palavra dEle. Então Pedro, quando desceu dentro do barco, Pedro teve fé e obediência à palavra do Senhor e começou a andar sobre as águas. Mas chegou um certo ponto que deu um vento, e o vento significa o quê? As dificuldades. Infelizmente, Pedro duvidou da palavra de Jesus. Pedro duvidou da palavra de Deus. Então Pedro não concordou mais com a palavra de Deus. E consequentemente Pedro desobedeceu a palavra de Deus. Se ter fé e obediência andam atrelados, a falta de fé e a desobediência também andam. Então quando Pedro duvidou da palavra que saiu da boca de Jesus, ele desobedeceu a palavra de Jesus e ele afundou. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Quando Pedro duvidou da palavra que saiu da boca de Jesus, ele afundou. Ele estava andando sobre as águas. Ele estava andando em cima da palavra que saiu da boca de Jesus. Ele teve fé, ele concordou com aquela palavra. E ele obedeceu aquela palavra e andou sobre as águas. Mas quando veio o vento, quando veio as dificuldades, Pedro duvidou. Ele duvidou da palavra de Deus. Ele duvidou, ele desobedeceu a palavra de Deus e começou a afundar. Pedro teve medo e duvidou. Trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, Jesus nos chama para viver um novo tempo. Assim como ele chamou Pedro, vem. Ele está chamando a igreja do Senhor, no ano de 2021, vem viver o novo do Senhor, vem viver um novo tempo, vem viver algo novo, igreja. Então Jesus nos chama para viver um novo tempo, para viver algo novo, para ser derramado um vinho novo sobre as nossas vidas. Mas para nós chegarmos aonde Jesus nos chama, nós temos que concordar com a palavra de Deus, nós temos que ter fé, e nós temos que obedecer à palavra de Deus. Amém, amados? É necessário andar em cima da palavra de Deus. Jesus nos chama, sim ou não, para viver um novo tempo. Mas se nós não andarmos em cima da palavra de Deus, nós não viveremos esse novo tempo. Se nós não concordarmos e tivermos fé e obedecermos a palavra de Deus, nós não viveremos esse novo do Senhor. Nós não chegaremos aonde Jesus está nos chamando para ir. Aí você pode estar olhando e disse, pastor, vai ter momentos difíceis?
Sim. Mas Jesus já liberou a palavra, meu irmão. Nós vamos passar por dificuldade, pastor? Sim. Mas Jesus já liberou a palavra. Jesus disse: eu te chamo, igreja do Senhor, da comunidade evangélica de Mauriti, para viver um novo tempo. Então não importa as dificuldades que virão, não importa os ventos que virão, não importa os Golias, os gigantes que se levantarão, a palavra de Deus já foi lançada para a sua vida. Então ande em cima da palavra de Deus. Tenha fé, concorde com a palavra de Deus, obedeça a palavra que Deus deu, e você vai chegar aonde Jesus está te chamando. Não tem como chegar aonde Jesus nos chama, se não concordarmos com a palavra e obedecermos a palavra dele. Não tem como. Jesus te chama para viver um novo tempo. Então concorde, obedeça e viva esse novo tempo. Aí você pode estar dizendo: pastor, você está ficando é doido. Como nós vamos chegarmos aonde Jesus está nos chamando? Como nós iremos viver um novo tempo do Senhor, algo novo em nossas vidas, se nós estamos no meio de uma pandemia? De uma crise econômica, de uma crise sanitária, onde um tempo os comércios fecha, abre. Como, pastor? Como nós vamos viver esse novo tempo? Como nós vamos chegar aonde Jesus está nos chamando? Eu tenho um segredo para dizer a você nessa noite. Não baseie a sua fé nas circunstâncias exteriores. Não baseie a sua fé nos ventos. Não baseie a sua fé nas dificuldades. Não baseie a sua fé nos problemas. Não baseie a sua fé na economia. Não baseie a sua fé no presidente. Não baseie a sua fé no governador. Não baseie a sua fé no prefeito, no vereador. Baseie a sua fé na palavra que sai da boca de Deus. Então Deus te disse que nós vamos viver um novo tempo. Deus te chama para viver um novo tempo, independente de pandemia, independente de crise econômica, independente de crise sanitária. Deus te chama para viver um novo tempo, e isso é o que importa. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir. Pode estarmos vivendo uma crise, podemos estar vivendo uma pandemia, mas a palavra de Deus já foi lançada para as nossas vidas. Então nós temos que andar em cima dessa palavra, e não olhar para as circunstâncias, não olhar para as ventanias, para as dificuldades e para os problemas. Você irá viver um novo tempo, mesmo em meio a qualquer dificuldade. Quantos creem nisso? Digam um amém bem forte. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas hoje está quente, não está? No inferno é pior, irmão. Vigia, varão. Amém? E Deus depois me levou no livro de Gênesis. Pai, Deus é maravilhoso demais. Olha a história de Noé. Abra lá em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 13. Verso 13. Amém? A palavra do Senhor fala assim: então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência, por causa deles. Eis que eu o destruirei juntamente com a terra. Façam uma arca de tábuas de cipreste.
Nela você fará comprimentos e revestirá com betume, por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22, a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego, vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança. Oh glória! E você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca, de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, de gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será alimento a você e a eles. Presta atenção no versículo 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amados, aqui é bem claro. Deus chama Noé para viver um novo tempo. Deus chama Noé para viver um novo de Deus na vida dele. Deus chama Noé para derramar vinho novo sobre a vida de Noé. E Deus começa a dar instruções a Noé. Noé, tu faz com madeira tal, deu o tipo de madeira, deu todos os comprimentos. Noé, você vai revestir desse jeito, deu o tamanho da arca. Noé, você vai levar alimento, você vai armazenar o alimento, Noé, que é para dar para você e para todos os animais. Deus instruiu tudo para Noé. Você vai pegar todo tipo de espécie de animal, e disse as espécies, de 2 em 2, macho e fêmea. Então Deus dá todas as instruções a Noé. Deus chama Noé para ver um novo tempo. Deus chama Noé para ver um novo do Senhor na vida de Noé, da sua esposa, dos seus filhos, das mulheres dos seus filhos. Aí Deus instrui. Madeira, esse tipo de madeira que eu quero. Você vai fazer com esse comprimento. Você vai fazer 1, 2, 3 andares. Você vai levar comida, vai armazenar comida. Então Deus instrui a Noé, bem direitinho como Noé tem que fazer. E o que é que Noé faz? Tem fé. Noé tem fé. E Noé concorda com Deus. Deus fala com Noé, instrui Noé, diz que Noé vai viver um novo tempo, diz para Noé pegar a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos, e Noé constrói a arca. Constrói a arca e bota todo mundo dentro, que eu vou mandar um dilúvio que vai destruir a terra e tudo que há fogo na terra. E Noé tem fé, Noé concorda com Deus, Noé obedece a Deus. No verso 22, a Bíblia fala que tudo que Deus ordenou, Noé fez. Para viver um novo tempo, temos que obedecer às instruções que Deus nos dá. Para viver um novo tempo, temos que obedecer à palavra de Deus. Temos que ter fé, temos que concordar com Deus. Foi isso que Noé fez. Passou mais ou menos aproximadamente 100 anos construindo a arca. 100 anos. Enquanto o povo estava nem aí para Deus, Noé passou mais ou menos 100 anos construindo a arca. Obedecendo a Deus. Obedecendo às instruções de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, andando assim como Pedro em cima da palavra de Deus. Deus diz, faz isso, faço. Eu obedeço, eu faço. 100 anos construindo. Do jeito que o Senhor me mandou, eu fiz. Tá. Eu imagino não está na Bíblia não, eu imagino eu. As pessoas olhando para Noé, e dizendo, meu irmão, está ficando doido. 100 anos aí construindo essa arca. Está ficando meio pirado.
Esse cabra está doido, esse cabra não tem juízo certo, não. E Noé, concordando com Deus. E Noé, obedecendo a Deus. E Noé, andando em cima da palavra de Deus. E Noé, construindo a arca. E Noé, se preparando para viver o novo tempo. Para viver o novo tempo tem que ter preparação, filho. Para viver o novo do Senhor tem que ter preparação, filha. O vinho novo não é derramado de todo jeito, não. Para viver um novo tempo, tem que obedecer às instruções de Deus, tem que obedecer à palavra de Deus, tem que concordar de Deus. O odre que somos eu, sou eu, que é você, tem que ser transformado, porque odre velho não recebe vinho novo. Só quem recebe o vinho novo é um odre novo. Só quem vive um novo tempo do Senhor é quem concorda com Deus, quem obedece a Deus, quem tem fé na palavra de Deus. E foi assim que Noé fez. E Noé continuava andando em cima da palavra, crendo e obedecendo a palavra que saiu da boca de Deus. Assim como Pedro andou sobre as águas, Noé também andou em cima da palavra que saiu da boca de Deus. E passou mais ou menos 100 anos construindo aquela arca. Muitas vezes, amados, Deus nos chama para viver um novo tempo. Deus nos chama para viver o novo dele. E as pessoas começam a olhar para nós e dizer: o irmão está ficando doido. O irmão teve uma piora. O irmão agora só anda com a Bíblia debaixo do braço. A conversa do irmão mudou. O irmão agora só quer ir na igreja direto. Para isso aí não vai dar certo, não. Esse irmão aí, menina, eu não dou 15 dias. Esse irmão vai aprontar uma. Na maioria das vezes, mas o que é que acontece? É isso. Deus nos chama para viver um novo tempo. Deus nos chama para viver algo novo em nossas vidas. E as pessoas começam a olhar para nós e dizer que a gente está doido, que a gente não merece, que não vai dar certo, que a gente só quer ser crente. A gente só quer ser crente mesmo. Mas Deus diz essa noite: tenha fé e me obedeça, que você vai experimentar o vinho novo que eu tenho preparado para derramar na sua vida. Não se importe com o que as pessoas falam ao seu respeito. Não se importe com o que as pessoas pensam ao seu respeito. Tenha fé e obedeça a Deus. Que Deus vai derramar o vinho novo sobre a sua vida. Tenha fé e obedeça a Deus. Que no tempo oportuno, assim como ele honrou a vida de Noé, ele vai te honrar. No tempo oportuno o dilúvio veio, a porta se fechou e Noé foi honrado. Noé foi honrado. Estava lá Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Não se importe com o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito, que você é um mentiroso, que você é um faz de conta, que você está doido, que agora você só quer ser santo. Não se importe. Tenha fé e obedeça a Deus. Tenha fé e obedeça a palavra de Deus, que no tempo oportuno, Deus vai te honrar. Escute o que eu estou dizendo. No tempo certo, que não é o seu, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Continue perseverando nos caminhos do Senhor. Continue andando em cima da palavra de Deus. Não condicione sua fé ao que as pessoas falam. Baseie a sua fé no que sai da boca de Deus. Não condicione a sua fé em palavras de pessoas que saem ao seu respeito, difamando você. Não condicione a sua fé nisso. Baseie firme a sua fé na palavra de Deus. Amados, que foi ano passado, no início do ano, Deus começou a arder no nosso coração, no meio da pastora,
Nós não tínhamos dinheiro. Mas Deus começou a arder no nosso coração de procurar o terreno. Nós começamos a procurar, né? Eu falei essa história para cá. E quando saía, Sofia dentro do carro já dizia: opa, aquele ali é grande. Ela estava acostumada a não olhar os terrenos, né? Liso. E olhando os terrenos. E um belo dia, como você já sabe da história, o Senhor nos abençoou com o terreno. E logo agora, há pouco tempo, a gente comprou outro terreno. Então ficou 30 por 60 e uma perninha de 30, né? Não, de 15. 30 de frente, 60 de comprimento e uma perna de 15 metros. E Deus nos desafiou. Deus nos chamou para viver um novo tempo. Deus nos chamou como igreja para viver um novo tempo. Para nós arregaçarmos as mangas e construir um novo tempo. O novo tempo não, construir o primeiro tempo. Ah, pastor, você vai construir e vai usufruir do novo tempo? Não sei. Nós vamos começar a construir. Mas eu creio que o meu filho, a minha filha, o meu filho, os seus filhos serão líderes e pastores nesse novo tempo. Pode aplaudir o Senhor. A palavra do Senhor fala que um semeia para que outros colham. Nós vamos semear, nós vamos construir para que os nossos filhos e os nossos netos já tenham uma estrutura mega, para que muitas almas se derramem na presença do Senhor. Então esse desafio foi lançado, e eu tenho fé. Sabe por que eu tenho fé? Porque eu concordo com Deus. Deus me deu essa palavra, Deus falou comigo e falou com minha esposa: procure um terreno e comece a construir. Tem dinheiro? Não. Mas eu concordo com a palavra que Deus me deu. Deus falou comigo, então eu ando em cima daquela palavra que Deus me deu. Quem me chamou? Foi Deus. Quem me chamou para construir foi Deus. A obra é dele. Simplesmente eu vou andar em cima da palavra dele. Isso é ter fé, isso é concordar. O que eu vejo, amado, é muitas pessoas dizer que tem fé e desobedecer a Deus. Não tem como você abrir sua boca e dizer que tem fé e desobedecer a Deus. Quando nós temos fé, nós, consequentemente, nós obedecemos a Deus. Fé e obediência andam atrelados, fé e obediência não se separam. Não tem como você dizer que tem fé em Deus e desobedecer a Deus. Porque ter fé é concordar com Deus. Deus te chama, Deus te fala, e você obedece à voz dele e anda em cima da voz dele. Pastor, como é que vai ser? A construção vai ser 1000 maravilhas? Não. Vai ter dificuldades, vai ter ventos? Sim. Mas nem por isso eu vou deixar de andar em cima da palavra que Deus me deu. Material está caro? Foi Jesus que me chamou. Amém? O dinheiro está pouco? Foi Jesus que me chamou. Os irmãos não estão concordando, pastor, porque é grande demais. Me perdoe, irmão, mas foi Jesus que me chamou. E para eu ir, não só ir, para eu chegar, para nós chegarmos, para nós irmos e chegarmos aonde Jesus está nos chamando, em relação à construção do templo, temos que ter fé e obedecer a palavra que Ele nos deu. Independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer situação que possa se levantar, nós temos que continuar andando em cima da palavra de Deus. Vocês estão me entendendo, amados? Amém? Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. O que nós temos que fazer como igreja é nos preparar para receber o vinho novo. Amém? Nos preparar para receber aquilo que Deus vai nos entregar para a construção da igreja. Está difícil demais, pastor. A crise está grande. Minha fé não está na crise, não. Minha fé está na palavra de Deus. Jesus me chamou para comprar o terreno, me deu o dinheiro do terreno.
me chamou para construir, ele vai me dar o dinheiro da construção. Amém? Tem nada a ver com crise, nada a ver com pandemia, nada a ver com economia. Tem a ver com a palavra de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus é o quê? Compra o terreno, vamos construir. Não posso fazer nada, vamos andar em cima dela e deixa o sangue dar no meio da canela. Jesus vai mandar a provisão. Mas eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Amém, amados? Posso contar com a ajuda de cada um de vocês, não? Se a gente quer chegar ligeiro no lugar, a gente pode até ir sozinho, que a gente chega mais ligeiro. Mas se a gente quer chegar no lugar bem alto, a gente anda com um monte de pessoa, amém? Eu quero andar com cada um de vocês, para a gente chegar no lugar bem alto no Senhor, amém? Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, a palavra do Senhor fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Amém, amados? Aqui a palavra do Senhor no verso 6 fala o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o quê? Concordar com Deus. Fé é obedecer a Deus. Então a gente pode ler esse versículo assim: sem fé e obediência à palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Sem fé e obediência à palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Então, como eu disse no início, se você diz que tem fé, você tem que obedecer a Deus. Não tem como dizer que tem fé e não obedecer a Deus. Aqui, a Bíblia fala um monte de heróis da fé. Fala de Abraão, fala de Noé, fala de Sara, fala de Enoque. Essas pessoas eram pessoas de carne e de osso? Sim ou não? Essas pessoas eram pessoas falhas? Sim ou não? Mas, pela fé e obediência a Deus, eles fizeram coisas extraordinárias. Pela fé e obediência a Deus, esses homens, Noé, Abraão, Enoque, Sara, essa Sara é a mulher, né? Fizeram coisas extraordinárias. Nós somos falhos e pecadores, sim ou não? Nós somos de carne e osso, sim ou não? Mas pela fé e obediência à palavra de Deus, nós iremos fazer coisas extraordinárias. Você pode estar pensando: ah, pastor, é só com Noé, ah, pastor, é só com Abraão, ah, pastor, foi só com Sara, que era velha, estéril e teve um filho. Foi só Abraão que Deus prometeu a ele ser pai de multidão, ser pai de multidões. Foi só Abraão que Deus mandou ele sair do meio da parentela dele, da terra onde ele estava, para uma terra que Deus ainda ia mostrar a ele. Foi pela fé e obediência que saiu, pela palavra que saiu da boca de Deus. Deus falou para essas pessoas, eles concordaram e obedeceram a palavra de Deus, e coisas extraordinárias eles fizeram.
Eu e você somos pessoas falhas, pessoas pecadoras, somos pessoas de carne e osso, nós não somos super-heróis, mas através da nossa fé e obediência à palavra que sai da boca de Deus para as nossas vidas, nós vamos fazer coisas extraordinárias. Você crê nisso, amados? Então diga um amém aí, bem forte. Dê um aplauso para o Senhor agora. Ô glória! Deus é maravilhoso. Essa construção é para a honra e glória de Deus. É para a honra e glória de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A palavra do Senhor fala que Ele chamou os fracos. A palavra do Senhor fala que Ele chamou os desprezados. Ele chamou os loucos. Ele me chamou. Ele chamou você. Ele chamou um alcoólatra. Ele chamou um prostituto. Ele chamou um bêbado. Ele chamou uma mentirosa. Ele chamou uma pessoa que aos olhos do mundo não era nada. Ele chamou um ateu. Ele chamou pessoas desprezadas, pessoas loucas, pessoas que aos olhos do mundo não são, para confundir aqueles que acham que são. Então Jesus nos chamou. Ah, pastor, e para que Jesus nos chamou? Para que a glória seja dele. A glória seja dele. Jesus chamou eu e você, para que Ele nos capacite. E que através da minha fé, da sua fé, através da minha obediência, da sua obediência, coisas extraordinárias nós possamos fazer aqui nessa terra. Então não se olhe e diga, eu sou incapaz, eu sou pequeno. Não! Assim quem te vê são as pessoas do mundo. Que Jesus te vê grande. Jesus te vê grande. As pessoas do mundo te vê como? Olha o bêbado ali, olha o alcoólatra, olha o prostituto. E Jesus já te vê como? Transformado. E Ele te capacitando para poder te usar. Então tenha fé, tenha obediência na palavra do Senhor. Porque muitos que se acham que são, Jesus vai te usar para confundir a vida dele. Para a glória ser de Jesus. A glória ser de Jesus. Amados, somos humildes, somos pessoas simples, somos pessoas humildes, mas Jesus nos chamou para fazer grandes coisas. Eu sou humilde, você é humilde, somos pessoas simples, mas Jesus chamou e você? Eu vou dar o exemplo da igreja. Para construir um templo. Mas nesse dia, essa semana passada, nós tivemos uma reunião com o pastor Alessandro, para discutir algumas coisas do projeto, sabe? E uma coisa que já era grande ficou maior ainda. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Jesus chamou pessoas simples. O que importa? O poder aquisitivo. Jesus nos chamou, cara, para construir uma obra que aos olhos humanos não tem como.
Mas Jesus nos chamou, pessoas simples e humildes, para construir uma coisa gigante. Por quê? A glória é dele. As pessoas não vão olhar e dizer, o pastor é estribado, o pastor é rico, foi por isso que construiu. Como? Os irmãos é tudo rico. Como? Foi Deus que nos chamou para construir, para muitas e muitas pessoas ser salvas naquele lugar, para a honra e glória ser dele. Ser dele. Tenha fé, obedeça, que só assim você vai chegar aonde Jesus te chamou. Pedro, ele andou sobre as águas até ter fé e até obedecer a palavra que saiu da boca de Deus. Quando ele duvidou e desobedeceu a palavra que saiu da boca de Deus, ele afundou. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus, porque senão você vai afundar. Se você duvidar da palavra de Deus, nunca você vai chegar onde Jesus te chamou. Você pode até ir, mas para chegar, você vai ter que continuar obedecendo e concordando com a palavra de Deus. Amém, meus amados? Quero convidar você a ficar de pé. Você fecha os seus olhos. Neres maramaramaras. Neres maramaramaras. Neres maramaramaras. Sabe, amados? Feche seus olhos aí. Alguém apaga as luzes. Por favor. Deus me deu acho que 2 versículos aqui para o final, que eu quero compartilhar com vocês. E fala assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Pedro teve fé, obedeceu a palavra que saiu da boca de Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando veio o vento, Pedro duvidou da palavra de Deus e desobedeceu a palavra de Deus, e ele afundou. Mas tem um porém. Pedro começou a gritar: salva-me, Jesus, salva-me, Jesus. E Jesus me lembrou, nesses versículos, de pessoas que até tiveram fé e obedeceram o chamado dele. E começaram a andar até ele, com fé e obediência. Mas por conta de ventos, de dificuldades, de falsas doutrinas, essas pessoas duvidaram do chamado de Jesus. Essas pessoas duvidaram da palavra que saiu da boca de Jesus para a vida delas. E desobedeceram a palavra de Jesus. E essas pessoas afundaram. Mas muitos esqueceram que Jesus levanta aqueles que caiu. Então Jesus manda eu te dizer nessa noite que fundo do poço não é lugar de crente. Fundo do poço não é lugar de crente. Eu posso ser mais claro do que isso. Fundo do poço não é lugar de crente.
essa palavra que Jesus coloca na minha boca, nesse instante, que fundo do poço não é lugar de crente. E por que você tem ficado no fundo desse poço? Oh! Faz igual a Pedro. Começa a gritar: salva-me, Jesus! Salva-me, Jesus! Oh! Essa noite é noite de salvação nesse lugar. Essa noite é noite de salvação nesse lugar. Então levante as suas mãos. Levante as suas mãos aos céus nessa noite. Levante as suas mãos aos céus. Não importa o fundo do poço que você está. Levante as suas mãos e diz: Jesus, pega nas minhas mãos e me salva, Senhor. Eu já procurei sair desse fundo, desse poço de todas as maneiras, Senhor. Eu já tomei medicação, eu já procurei macumba, eu já procurei rezador, mas não saí. O fundo do poço só aumenta. Mas nessa noite eu procuro por Ti, Jesus. Me tira desse fundo do poço. Me tira, me tira. Oh, Jesus está te arrancando. Sinta-se arrancado do fundo do poço por Jesus. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Sabe, amados? E Pedro grita. E Pedro grita: salva-me, Jesus! Salva-me, Jesus! E a palavra do Senhor fala que Jesus está junto de Pedro. Jesus está junto de Pedro. Jesus pega Pedro pela mão, tira ele do fundo das águas. E a palavra fala que quando Jesus está junto com Pedro, o vento cessa. Uou! O vento cessa. Você entendeu? Pedro estava no fundo do poço, mas quando ele gritou: salva-me, Jesus, que quando ele estava perto de Jesus, o mesmo vento que fez ele afundar cessou. O mesmo vento que fez Pedro afundar cessou. O mesmo vento que fez você afundar, quando você gritar: salva-me, Jesus, que você estiver perto dele, o vento vai cessar. O vento vai cessar. A paz vai reinar no seu coração. A paz vai reinar no seu coração. Lugar de crente não é no fundo do poço. Oh, clame por Jesus. Clame por Jesus. E ao lado dele o vento cessa. Ao lado de Jesus não importa vento. Ao lado de Jesus não importa dificuldades. Oh, aleluia. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito